Seja bem-vindo ao mundo real. E aí, internautas, tudo bem com vocês? Hoje nós falaremos sobre a conspiração da morte do presidente Kennedy. E olha só, pessoal, é, tem um livro muito interessante mesmo. Eu já li esse livro todo. Quando eu recebi esse livro, eu copiei ele para o meu tablet e não consegui mais parar de ler. O livro é esse aqui, Estes Mataram a Kennedy, tá? E nós estamos passando para vocês esse livro. Ele tá aí o link para você baixar, tá aí na descrição do vídeo. A gente botou o arquivo em PDF na conta do Google Drive do nosso canal. Então vocês podem baixar aí na descrição do vídeo esse livro, tá? Qualquer problema, se tiver problema aí para baixar, vocês digam na seção dos comentários, tá? Mas acho que não vai ter problema não. A gente já testou o link. Então, pessoal, é o seguinte. O título do livro, Estes Mataram a Kennedy. O livro está em espanhol, mas, assim, a maior parte do texto dá para você entender perfeitamente, pessoal. Eu não sei espanhol, tá? Mas li o livro, entendi perfeitamente. Esse livro, vocês vejam como são as coisas, pessoal. Esse livro desapareceu totalmente durante vários anos, tá? Ele só desapareceu totalmente durante vários anos. Só agora, com o aparecimento da internet, que esse livro começou a ser divulgado de novo. Então, vocês aproveitem aí a chance, baixem o arquivo PDF e distribuam para o máximo, para o número máximo de pessoas, tá? Então, o que acontece é o seguinte, pessoal. Esse livro foi escrito por um jornalista chileno em 1963, tá? Ele foi enviado para os Estados Unidos para cobrir a morte do Kennedy. Então, pessoal, como ele é um repórter investigativo, o Robinson Rojas, acho que é assim que se pronuncia, o Rojas, é, esse jornalista chileno, ele foi enviado aos Estados Unidos para cobrir a morte do presidente Kennedy. E aí, pessoal, ele começou a investigar quase que praticamente 24 horas por dia. Ele ficou obcecado por esse caso. E aí, pessoal, ele conseguiu desvendar toda a conspiração envolvendo a morte do presidente Kennedy. Ele descobriu as causas. O cara descobriu tudo, pessoal. E ele publicou aí nesse livro para vocês baixarem. Então, pessoal, o que acontece é o seguinte: existem pessoas negacionistas da história, que dizem, por exemplo, que o presidente Kennedy não morreu por conta de uma conspiração secreta no governo americano, mas sim a morte dele foi uma coisa totalmente casual, que foi a resultado da ação de um homem só. No caso, o Oswald Lee, né, que foi aquele rapaz que levou a culpa por tudo. Então, pessoal, há várias evidências da conspiração. Por exemplo, tem
um discurso do Kennedy em que ele fala claramente, pessoal, que tinha uma conspiração no governo americano e ele ia denunciar essa conspiração. Aí chegam os negacionistas e dizem que naquele discurso ele estava se referindo à ação comunista, ao governo soviético e por aí vai. Então, pessoal, isso aí é forçar muito a barra e apresentar uma interpretação completamente distorcida do discurso. Por exemplo, todo mundo sabe que na década de 50 ocorreu o chamado macartismo. O que foi o macartismo? Foi uma perseguição generalizada contra as organizações comunistas dos Estados Unidos. Tá? O macartismo aconteceu principalmente na década de 50. Então, os comunistas eram demonizados nos jornais, tinham notícias, notícias sensacionalistas nos jornais, discursos públicos totalmente demagógicos contra os comunistas. Era uma coisa muito comum e muito normal os comunistas serem demonizados na mídia, nos jornais. Só que nesse discurso do Kennedy, pessoal, ele diz claramente que esses conspiradores não apareciam nos jornais. Veja lá o discurso do Kennedy, do início ao fim, você vai ver, pessoal. Então, isso aí já mata totalmente essa interpretação distorcida de que o Kennedy estava se referindo aos comunistas, né? Como que os comunistas não saíam nos jornais, pessoal? Como é que pode isso? Então, isso aí é negacionismo da história, pessoal. É gente que ou distorce as coisas por ignorância ou por maldade mesmo, que tem mais intenções. É gente que mente na cara de pau mesmo. Então, pessoal, se você pegar esse discurso do Kennedy, comparar com as notícias de jornais sobre os comunistas, etc., você vai ver que é uma coisa totalmente diferente. Ele se referiu a uma conspiração secreta porque ele disse isso porque era exatamente isso que ele queria dizer, tá? Ele não queria dizer outra coisa, que eram os comunistas. Ele usou essas palavras porque era exatamente isso que ele queria dizer. Existia uma conspiração secreta no governo americano. É, então, tem esse livro aí para vocês lerem, baixarem. É muito bom mesmo o livro, pessoal. E aí vocês vão saber como que era essa conspiração, tá? É, outra coisa, sempre se discutiu por qual motivo o Kennedy foi morto. E aí existem várias hipóteses, né? Por exemplo, aí tem gente que diz, inclusive alguns historiadores profissionais, que dizem que o Kennedy foi morto porque ele se opunha frontalmente ao programa nuclear de Israel. Ele era totalmente contra o programa nuclear de Israel. Então, ele teria sido morto por causa disso. Já outras pessoas dizem que ele foi morto porque ele teria descoberto que a NASA estava planejando a fraude da Lua, não sei o quê. Mas não foi por causa disso também, pessoal. Assim, se ele vivesse mais, talvez ele até tivesse feito essa descoberta. Mas nós acreditamos que ele morreu acreditando que o homem ia para a Lua mesmo. Então não tem essa de. Provavelmente ele nunca chegou a descobrir que o pouso na Lua seria falsificado. Então também não tem nada a ver com essa questão aí da Lua.
Isso aí é só hipótese. Assim como essa história da bomba atômica de Israel é só hipótese também. Tem outra hipótese que aí é tão ridícula que aí já se refuta por si mesma, que é os ufólogos que dizem que o Kennedy foi morto porque ele descobriu a verdade sobre os OVNIs e que ele ia revelar essa verdade para o público. Quer dizer, pessoal, esse negócio de ufologia é pseudociência do pior tipo, né, pessoal? Ufologia é uma das piores pseudociências que existe. Então, isso aí de dizer que o Kennedy descobriu sobre os OVNIs, não sei o quê, sobre os extraterrestres, isso é tão ridículo que a gente nem vai refutar, porque já se refuta por si mesmo, né? Aí você me pergunta, tá, então por que que ele morreu? Bom, pessoal, aí eu vou deixar um mistério, tá? Vou deixar vocês curiosos. Baixem o livro e leiam. Aí vocês vão ver por que que ele morreu, tá? Se eu disser aqui por que que ele morreu, vai perder a graça, né, pessoal? É que nem quando a pessoa está muito ansiosa para ver um filme, aí chega alguém e conta o final, aí perde a graça, né? Então, se eu revelar aqui o livro todo, fazer um resumo do livro, vai perder a graça. Aí ninguém vai baixar o livro, né? Então, para deixar vocês curiosos, me perdoem, mas eu não vou falar por que que ele morreu, tá? Baixem o livro aí e vejam, tá ok? Esse livro é muito bom, muito bem escrito. É... enfim, ele detalha, pessoal, a morte do Kennedy, é, uma riqueza de. Ele descreve a morte do Kennedy com uma riqueza de detalhes muito grande, pessoal, muito grande. Então, o cara estudou a fundo, é um repórter investigativo, né? Ele investigou a fundo essa questão, conseguiu deduzir várias coisas importantes e o cara conseguiu resolver o caso de uma forma brilhante, pessoal, brilhante. Esse jornalista chileno, Robinson Rochas, ele é um cara brilhante, pessoal. Um jornalista brilhante mesmo. Vocês vejam como que os jornalistas investigativos são importantes na sociedade, né, pessoal? Aquela história lá do caso Watergate também começou com as investigações de um jornalista, mas aí é outra história também, a gente não vai misturar as coisas, né? A conspiração do caso Watergate é outra coisa que não tem nada a ver com Kennedy, então a gente não vai misturar muitas coisas, mas aí tá, teve a morte do Kennedy, é, aquela cena, pessoal, do carro dele passando em Dallas, foi, foi uma cena terrível, né, pessoal? A gente ia colocar aqui essa cena, mas aí depois a gente até mudou de ideia. Eu nem gosto muito de ver essa cena, é uma cena forte demais. Ele tá passando no carro, de repente um tiro violento na cabeça dele, quase que explodiu a cabeça dele, pessoal. Ficou matéria encefálica para todo lado, enfim, uma cena terrível. A gente não vai botar essa cena aqui. Quem tiver curiosidade que busque aí no YouTube, tem vários canais que tem essa cena, tá? Mas a gente não vai mostrar essa cena aqui. E depois da morte dele, pessoal, foi estabelecida a comissão Warren. Essa comissão Warren, pessoal, a investigação deles foi totalmente fajuta, pessoal, totalmente fajuta. Eles não investigaram com imparcialidade. O objetivo dessa comissão foi botar a culpa a qualquer custo no Oswald Lee, que foi o cara que levou
levou a culpa pela morte do Kennedy, né? E até hoje, pessoal, até hoje são apontadas falhas de investigação gravíssimas que foram cometidas pela Comissão Warren. E vocês vejam que coisa, é, teve essa Comissão Warren e teve também, olha só que coincidência, o Oswald Lee, ele foi morto, tá? Apareceu um cara louco lá e matou ele. Quer dizer, essa morte do Oswald Lee foi muito conveniente, mas muito conveniente mesmo, porque o cara que estava levando a culpa morrer, ele não podia mais se defender, então vocês vejam que, que coincidência conveniente para os conspiradores, não é, pessoal? Então, o livro está aí para vocês baixarem, tá? Aí, quando vocês lerem esse livro, aí vocês vão ver o quanto os negacionistas são desonestos, os negacionistas da história. Ficam tentando distorcer a história a qualquer custo e negar essa conspiração que está na cara, pessoal. Está na cara que realmente foi uma conspiração. Tá ok? Então, o livro está aí para vocês baixarem. Espero que vocês gostem. Ah, pessoal, só sobre as conspirações. Essas pessoas, os negacionistas de conspirações, às vezes é até difícil entender a mente dessas pessoas, porque como que não existem conspirações, pessoal? As conspirações são o modo normal pelo qual a política funciona. É tudo baseado em conspiração, pessoal. Tudo baseado em conspiração, em corrupção, em jogos de interesses. Então, como que a pessoa diz que conspiração não existe, pessoal? Não existe conspiração na política. Como é que a pessoa pode ser tão alienada assim, pessoal? Tão ingênua assim? Isso aí é até uma visão ingênua da realidade, pessoal. Achar que tudo funciona direitinho. Se a pessoa vive no mundo da fantasia, vive no mundo dos contos de fadas, só pode ser, pessoal. É muita ingenuidade, muita alienação. Algumas pessoas negam por ingenuidade, alienação. Já outras pessoas negam por desonestidade mesmo. São agentes desinformantes que negam a história de forma consciente, com a intenção de provocar danos. Mas enfim, pessoal, o livro está aí, tá? Eu até recomendo ao senhor sem perfil para ele baixar esse livro e ler esse livro. Quem sabe a mente dele se abra um pouco mais, né? Porque, pessoal, ele é muito bitolado, pessoal. Esse sujeito, ele não é um pouquinho bitolado, ele é muito bitolado mesmo, exageradamente bitolado. Então, quem sabe esse livro aí abra um pouco mais a mente dele, né? E ele pare de falar bobagens sobre a morte do Kennedy. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Baixem o livro, leiam o livro, espalhem esse livro para o máximo, para o número máximo de pessoas, tá? Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.